Purgatório é o tema de hoje que eu quero relatar para você. Bem-vindo, bem-vinda a esse momento reflexivo. Então hoje eu trago esse tema de purgatório. Você já tem ouvido falar sobre isso? Alguns protestantes, irmãos evangélicos, têm essa obsessão de dizer que os católicos acreditam na existência do purgatório, mas a Bíblia não fala dele. Você concorda ou discorda sobre isso? Se você discorda, responde aí no comentário. Bom, eu quero te dar uma resposta sucinta a esse contexto de purgatório. A resposta é o seguinte: é verdade que na Bíblia não se encontra a palavra purgatório. Está correto? Você não vê essa palavra purgatório na Bíblia. Se pegar lá em Gênesis até Apocalipse, você não vai ver. Como também não achamos nela as palavras de sacramento da confissão e também da Eucaristia e do Crisma. Você não vê essas palavras, ou seja, nesse contexto, certo? No entanto, quando você vai se aprofundar na Bíblia, ou seja, você vai aqui escrever, a Bíblia sempre mostra o contexto, ou seja, ela descreve situações, estados ou lugares que se identifica com a ideia de purgatório. Por exemplo, se você for na Bíblia, que você tem aí os 72 livros, em 2 Macabeus, capítulo 12, no versículo 43 a 46, lemos o seguinte trecho: Judas, tendo feito uma coleta, mandou 2.000 dracmas de prata a Jerusalém. Para quê? Para se oferecer um sacrifício pelos mortos, ou seja, pelos pecados, pelos mortos não, pelos pecados. Então, aí se entende que aqui há uma conexão para a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, que vai dizer mais, a obra bela, ele vai dizer ali no contexto do livro Macabeu, a obra bela inspirada pela crença na ressurreição que aparece. Ou seja, o santo salutar pensamentos, né, de orar pelos mortos nesse contexto, tem essa alegoria de que aqui eis, porque se oferece um sacrifício expiatório pelos defuntos, né? Quando os entes queridos morrem, o que é que faz? Se realiza uma missa, né? Se realiza uma celebração, seja ela como for, para como se fosse ser livre dos seus pecados, né? Aquele morto ali, né? Ou seja, que há uma, ou seja, para orar, ser livre dos pecados depois da morte, justamente pelo sacrifício expiatório, que aqui indica claramente digamos assim, a existência do purgatório, entende? Então por isso que a igreja em si, a igreja católica, ela tem como base, né, esse escrito, ou seja, em 2 Macabeus. Ou seja, lógico que dentro desse contexto, alguns biblistas, eles percebem, na verdade, alguns teólogos biblistas percebem a confirmação do purgatório no contexto bíblico. Não a palavra purgatório, mas, por exemplo, falando sobre o fogo, sobre o juízo final, etc. Entende? Lá em Mateus, Jesus vai dizer, lá no Mateus capítulo 5, do versículo 25 a 26, vai dizer o seguinte: ponha-te depressa, ou seja, corra depressa, faz acordo com o teu adversário, ou seja, com o teu inimigo, enquanto estás ainda no caminho, enquanto estás ainda vivo. Ou seja, aqui está falando o seguinte: fala com ele, ou seja, peça perdão a ele, a fim de que o teu adversário, o teu inimigo, não te entregue ao juiz. Porque o juiz supremo, que é Jesus Cristo, né, que é Deus. E o juiz, ao vir aqui aguardar você, ou seja, permitindo você a sair da prisão. Aí ele vai dizer no contexto lá em Mateus, né, vai dizer: em verdade te digo, ele vai dizer, não sairás de lá, da prisão, enquanto não pagares até o último centavo, assim como Macabeu fez, né?
destinou 2.000 denários para, né? Ou seja, aqui é claramente que Jesus fala do juízo divino, né? Juízo divino que depois da morte, ou seja, a gente ora para que aquelas pessoas saiam da prisão, dessa prisão depois da morte. E muitas vezes a gente até brinca, né? Essa situação, ou seja, depois de ter pagado o último centavo, né? Mateus vai dizer isso. Ou seja, pelo sofrimento que ali estava no fogo eterno, ou seja, aqui, por nossas orações, por orações da igreja, né? das expiações dos vivos, que pode acontecer aqui. Pode acontecer aqui no purgatório, ou seja, dentro desse contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Outra ilusão aqui, se referindo à existência do purgatório, é que aqui nós encontramos lá no livro de 1 Coríntios. Eu estou falando nesse contexto para você comprovar, você pode abrir aí no livro de 1 Coríntios, do capítulo 3, versículo 12 a 15, tem uma referência sobre isso, sobre o purgatório. Ou seja, ele diz assim: aquele cuja obra de ouro, pratas, pedras preciosas, sobre o alicerce resistente, que resiste, esse receberá a sua recompensa, receberá a sua recompensa como pago. Aquele, pelo contrário, cuja obra de madeira, de ferro, de palha, não resistir, for queimada, esse há de sofrer prejuízo. Ou seja, ele próprio, aqui vai dizer que ele vai sofrer esse prejuízo, porém, ele salvará, poderá ser salvo, mas através do fogo. Então, a palavra fogo, purgatório é uma palavra em latim, purgare, que vem dizer fogo. Então, de alguma maneira, você tem que ser salvo pelo fogo. Também aqui, a tradução apostólica entende fogo no purgatório, ou seja, a tradução apostólica da igreja primitiva aqui entende como purgatório como fogo purificador, que vem nos purificar. Entende? Ou seja, nesse contexto, outras testemunhas cristãs, né, dos primeiros séculos, eles têm essa testemunha, não com a palavra purgatório, mas essa ideia, né, no contexto da Bíblia, como os biblistas falam, como Tertuliano, ele descreve o seguinte: a esposa roga pela alma do seu esposo e pede para ele refrigério, ou seja, pede para ele ajuda, né, para que ele possa voltar, para que ele possa se reunir com ele na ressurreição, que ele tem uma alegoria de que a alma estava penando. Então, entende? Ou seja, aqui é oferecido um sufrácio, ou seja, é oferecido algo ali. Ou seja, todos os dias, o aniversário do nosso inimigo da morte, né, ele tenta nos afastar de Deus. E a gente tenta, lógico, estou dizendo aqui que você deve. Entendeu? Então, esse é o contexto que eu trago para você. Deus abençoe. Curte.